pra ti. Aleluia. Glória a Deus, amém? Toma o seu lugar. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus aí, queridos? Porque dar glória a Deus é bom, amém? Dar glória a Deus é bom, diga, dar glória a Deus é bom. Se você pode, querido, glorifique a Ele, porque Ele é digno de todas as coisas, Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, amém? E eu queria trabalhar um tema hoje, querido, que fala sobre armas espirituais, né? Então lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 4 ao 5, e eu queria compartilhar com vocês, querido, que nós como crentes, lavados e remidos, nós temos muitas lutas, sim ou não? Mas nós temos armas que nós podemos usar, querido, nas nossas lutas. E as nossas armas, como nós cantamos e como diz esse versículo, elas não são mais armas carnais. E sabe, queridos, traz um alerta para nós que somos crentes. Muitas vezes nós nos fechamos, talvez, no nosso mundo evangelístico, né, evangelástico, cristão, e nós muitas vezes não estamos com a mente, com o ouvido aberto para algumas coisas aí fora, irmão Beto. Eu acompanho algumas coisas, querido, de alguns sites gospel, que trazem algumas coisas sobre esse tipo de notícias, ainda mais sobre o lado de criança. Então, olha como que é sério, querido, essas coisas no mundo espiritual. Essa semana aí, nós comemoramos o Dia da Criança. Quem é católico celebrou o Dia da Aparecida, foi lá, fez a sua romaria, né, fez ali a sua devoção. Mas quem age, querido, nas trevas também celebrou, querido, e de uma maneira que é terrível, querido. Eu acompanhei essa semana o caso de três meninos que foram sequestrados, foram levados para um lugar, e 2 irmãos que foram vendidos pelo próprio pai na Argentina. Olha que situação, querido. 2 empresários do Paraná contrataram um pai de santo para fazer um trabalho, para poder aumentar as suas vendas, a sua prosperidade, diante daquilo que eles faziam. Eles trabalham na área de venda de imóveis, são corretores de imóveis, e eles pegaram um caminhão roubado, foram até a Argentina, desculpe, não o Paraguai, até a Argentina, e lá, querido, procuraram, né, porque todo país tem o seu lado pobre, querido, né, nosso Brasil, sabemos como que é o Brasil em alguns lugares, e aquele pai vendeu aqueles 2 meninos, querido, em troco de um caminhão. Infelizmente, aqueles meninos foram trazidos para o Brasil, lá para o lado do sul, e ali eles foram sacrificados, queridos, eles foram abertos ao meio. Até lembrei daquele trabalho, pastora, que a gente orou aquele dia. Porque a polícia lá, né, no site, eles colocam alguns detalhes para chocar a gente mesmo, querido, como cristão. Porque a gente tem que estar ligado, querido, que o mundo espiritual não é brincadeira. Por isso que nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Eu não sou o melhor para falar sobre isso, mas Deus usa cada um de nós para ser um soldado dele no mundo espiritual. Então, querido, aqueles meninos foram abertos, foram retirados seus órgãos, foram colocados ali suas vísceras diante de uma estátua, diante de uma imagem. 2 crianças, 2 irmãozinhos. E o outro menino foi tirado, né, aqui em São Paulo. Eles abriram o peito dele, tiraram o coração dele. A polícia prendeu lá o pai de santo, lá, o cara que faz os trabalhos. E ele contou, querido, que ele comeu o coração daquela criança. E ele tirou todo o sangue que estava dentro do corpo. Se você já, né, presenciou quando se mata, né, um animal, eu creio que nós devemos ser igual. Quando você abre, o sangue fica todo nessa região. Então eles tiraram todo o sangue e usaram ali para fazer esse trabalho. Então, querido, isso para nós é um alerta como igreja do Senhor. Muitas vezes nós estamos, querido, tá? Me perdoe pela palavra que talvez hoje possa mexer com alguns de nós nessa área, mas nós estamos nos posicionando talvez no mundo espiritual, querendo batalhar nas forças físicas, e não é na força física, querido, é buscando as armaduras do Senhor, é buscando as armas que o Senhor tem para nós. Então, aqui nesse versículo diz, querido, no capítulo 4, no capítulo 10, versículo 4 e 5, diz: porque as armas da nossa milícias não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo.
Então, querido, nós precisamos conhecer quais armas que o Senhor coloca na nossa mão. Qual arma, querido, que nós vamos usar na nossa luta contra Satanás? Quais armas, querido, que nós vamos combater Satanás, os seus demônios, e como também usá-las e como ser eficaz nas nossas vidas? Porque, querido, não adianta nada. Eu não sei se você já viu em filme ou já presenciou isso. Por exemplo, uma pessoa, querido, que ela está em posse de uma arma, mas ela não sabe usar aquela arma, né? Hoje em dia, se você pegar uma arma agora, querido, for para você dar um tiro em alguma coisa, você não teve treinamento para aquilo, você não sabe manusear aquilo, você não conhece aquilo. E muitas vezes em filme a gente presencia isso, né? O cara, ele pega a arma, ele aponta para a pessoa, ele a puxa, aperta o gatilho, mas o que não sai? Não sai o tiro, porque aquela arma tem trava, aquela arma tem jeito de usar, aquela arma tem como pegar. Se você conversar, querido, e ver, né, como que um soldado é preparado para manusear uma arma, se você já serviu o exército, ou você tem algum parente militar, eles têm treinamentos e treinamentos para poder manusear uma arma, querido. Então não é simplesmente eu ter uma arma, não adianta nada, querido, nós temos uma arma poderosa, mas nós não sabemos talvez aplicá-la em algumas situações. Ontem nós estávamos, foi fazer uma caminhada à tarde ao Camaçai, e passamos no meio do mato lá, perto de casa. Aí eu falei para ela, Maçai, imagina agora se pula um cara na nossa frente com uma arma, e ele deixa a arma cair, e você pega a arma, o que você vai fazer? Você vai apontar para ele, mas ele não sabe usar a arma, como é que nós faz? Apanha com arma e tudo, não sabe usar. Você vai apertar lá, não vai sair munição, você não sabe como usar ela. Então, querido, e Satanás, ele sabe como usar as armas dele. Esses sacrifícios, querido, de criança, não são simplesmente para impedir, para fazer que aqueles homens prosperem. Muitas vezes é para impedir que a igreja avance. É para impedir que a sua vida seja derrotada aqui dentro da cidade. Você acha que aqui na nossa cidade não tem, querido, esse tipo de coisa? Tem, querido, é que a gente não consegue ver na notícia, é que a gente não é divulgado. Mas tem. Se você tiver costume de andar aqui pelas cachoeiras, aonde você vai aqui, sempre vai ter o quê? Tem um trabalho colocado lá. Então, querido, quais são as nossas armas? Então nós precisamos conhecer quais são as armas que o Senhor coloca na nossa vida. Então as nossas armas são espirituais. As nossas armas são espirituais. Nesse versículo nós lemos, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então, querido, não é com inteligência humana, não é com esforço físico, não é, querido, com autoajuda que nós lutamos contra o inimigo. Não é com isso. Nós não vamos conseguir vencer, querido. Nós precisamos buscar ajuda do alto. Diga, é do alto. É buscar o reino de Deus. É buscar a presença de Deus. Então, querido, as nossas armas são espirituais. As nossas armas são poderosas. Nós lemos aqui, as nossas armas são espirituais, são poderosas em Deus. Então, quando eu coloco Deus na frente, querido, nenhum demônio pode me resistir, mas eu tenho que saber como que eu vou avançar contra aquela situação. Olha o que diz, querido, no livro de Lucas 10, 19. Ele fala que Jesus nos deu autoridade. Diga, autoridade. Autoridade. Jesus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, querido, veja, as nossas armas são espirituais, as nossas armas são poderosas, mas nós temos que saber como manusear, como aplicar, como vencer. Então, querido, as nossas armas são para fins específicos no mundo espiritual. As nossas armas são específicas, armas espirituais, elas possuem alvos específicos na nossa vida. Então, quando nós batalhamos por algo na nossa vida, nós vamos o que, querido? Batalhar para destruir fortalezas. O que é, querido, uma fortaleza? Fortaleza, querido, é um padrão, é algo, querido, muito forte, é algo, querido, que muitas vezes você não consegue penetrar. Quando nós vemos algum filme de guerra, você vê lá, aquele lá é a fortaleza daquele inimigo. Muitas vezes o outro inimigo, ele peleja, ele batalha, mas ele não consegue entrar aonde? Na fortaleza do inimigo. Quem aqui já assistiu aquele filme Troia?
que tem o DiCaprio, que faz aquele filme lá? Não, né? Esqueci o nome do cara lá. Mas a Troia, né? Que tem Troia. A fortaleza de Troia. Qual que era o segredo de Troia, querido, naquele filme? Sua muralha. A sua muralha. Ninguém conseguia penetrar, ninguém conseguia entrar, porque eles tinham uma fortaleza contra o seu inimigo. E como, querido, que eles conseguiram entrar em Troia? Pela história que nós conhecemos. Quando você ouve falar presente de grego, eles fizeram um cavalo, né? E o rei aceitou aquele presente onde eles estavam escondidos lá dentro. Então o inimigo, querido, ele sabe batalhar aonde? Na nossa fortaleza. E aonde que muitas vezes o inimigo age na nossa mente? Na nossa resistência, na nossa mente, na nossa cabeça. Você não vai vencer, seu casamento não vai dar certo, você está doente, você está enfermo, essa enfermidade, você vai morrer, você não vai resistir. Então, querido, sabe, nós precisamos aprender a destruir as fortalezas, resistentes, conceitos, valores, querido, que vão muitas vezes gerando em nós sentimentos e comportamentos contrários ao plano de Deus para nós como soldados no mundo espiritual. As fortalezas vêm, aí elas começam a rodear a nossa cabeça. E aí vai criando, querido, fortaleza. Eu não vou mais na igreja. Eu não preciso estar todo dia na igreja. Eu assisto, glória a Deus, agora está transmitindo, eu assisto. Mas não é a mesma coisa do que você estar aqui, meu irmão. Não é a mesma coisa, querido. Para vencer as fortalezas, são aquelas áreas que o inimigo muitas vezes já consolidou na nossa mente. Sabe, nós precisamos voltar a falar sobre isso com os jovens que estão crescendo, com os adolescentes que estão crescendo, porque os adolescentes, queridos, estão crescendo, os jovens estão crescendo, e vem o quê? Com uma estrutura já de resistência no seu coração. E aonde que é gerada essa resistência? Muitas vezes na escola, com os amigos, as amizades influenciam, e aí já vem com uma fortaleza criada. Não, porque não é assim, não é dessa maneira. Eu não acho que é assim. E muitas vezes, querido, nós fizemos um bom trabalho, como a pastora disse outro dia. Como Josué fez um bom trabalho. Josué declarou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas a geração que veio depois de Josué se esqueceu do Senhor. Porque fortalezas foram colocadas na mente daquela geração. Então, querido, entenda, querido, que nós como cristãos, nós precisamos ter essas armas para fins específicos. Então, destruir fortalezas, anular sofismas. A palavra fala aqui, anular no sofisma. Sofisma, querido, o que é o sofisma, querido? Sofismas são sutis na nossa mente. O sofisma, querido, o que ele vai agir? Ele é uma mentira, né? Ele é uma mentira que parece verdade. Já viu aquela história que o mentiroso, ele é tão mentiroso que ele conta uma mentira, que ele mesmo acredita na mentira dele? O cara conta uma mentira e ele acredita. Então o que é? É um sofisma, querido. São o quê? Aquilo que vem na aparência de verdade. Então, querido, é a sutileza do diabo, sabe? Então a essência da verdade do evangelho implanta o quê? Conhecimento na nossa vida. E muitas vezes o conhecimento humano, ele traz o quê? Ele traz uma mentira no nosso coração. Então nós precisamos quebrar isso. Sabe, anular, querido, a altivez. A altivez fala, querido, que lá em Provérbios 16, 18, que a soberba parece a ruína e a altivez do espírito a queda. Soberba, ser soberbo, ser uma pessoa que não quer ajuda. Sabe, nós precisamos anular, querido, essa altivez. A altivez, querido, é uma barreira de orgulho. É uma barreira, querido, muitas vezes de exaltação, que lança sombra e escurece muitas vezes a razão, impedindo o quê? A penetração do conhecimento de Deus na nossa vida. Então, querido, vem essas coisas na nossa vida. Então, quando nós olhamos para isso, nós precisamos o quê? Usar corretamente as armas espirituais para atingir, querido, o inimigo. E quais são, querido, as nossas armas espirituais? Quais são as armas espirituais? Quais são os recursos que Deus disponibilizou para mim e para você, querido? Porque não adianta, querido, o crente tentar usar as suas próprias armas. Não adianta você querer lutar nas suas próprias forças. Você precisa, eu preciso, na batalha espiritual, estar revestido de todo o poder, de toda a glória que o Senhor tem para nós. Então, querido, abre lá em Efésios. Nós vamos falar sobre isso. Não tem como, querido, falar sobre batalha espiritual e não falar do livro de Efésios, do capítulo 6, falar da armadura do Senhor.
Porque é ali, querido, Paulo, querido, ele se dedicou. Olha, esse capítulo do versículo 6 aqui do livro de Efésios, Paulo se dedica a falar com essa igreja sobre as armaduras, sobre as ciladas, sobre o reino espiritual, de tão importante que é isso para nós. Então nós precisamos entender, então, quais são as armas que o crente, quais são as armas espirituais, os recursos de Deus disponibiliza aos crentes, sabe, querido, aquilo que possa enfrentar a realidade, aquilo que possa enfrentar a batalha espiritual, sabe, na luta espiritual do cristão, é que nós devemos usar armas espirituais. Então, querido, nós olhamos ali para essa palavra, e diz o que, querido? No capítulo 6, versículo 10, quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, e nem contra o sangue, e nem contra principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Aonde, querido, que o diabo ele vai agir na nossa vida? Nas regiões celestiais. Coisas, querido, que muitas vezes sobre nós estamos muitas vezes abatidos, nós estamos cansados. Então essa carta de Efésios, querido, fala justamente sobre batalha espiritual e as armas espirituais que nós como crente temos que usar. Sabe, ele deixa bem enfatizado aqui, querido, ele enfatizou que os cristãos verdadeiros, aqueles que são lavados, remidos pelo sangue, devem entender que a sua nova vida com Cristo, nós devemos entender que a nossa nova vida com Cristo nos colocou verdadeiramente num campo de batalha. Se você se considera crente, lavado e remido, você vai ser um soldado no campo de batalha. Mas nós não podemos, querido, ir para o campo de batalha sem conhecer as armas que nós temos. A arma que vai destruir fortaleza, a arma que vai destruir, querido, sofisma, a arma que vai destruir altivez. Então, muitas vezes, querido, o crente, ele luta a sua luta espiritual, e muitas vezes surge o quê? Dúvida no seu coração. Agora, querido, pega essa, querido. Quem tem a sua vida dominada pelo Espírito Santo, não tem dúvida referente à sua batalha espiritual. Porque quando você é dominado pelo Espírito de Deus, você também é um soldado no reino de Deus. Então, querido, portanto, por mais situações que nós estamos sendo, nós não podemos ser dispensados, nós somos convocados a combater o bom combate até o dia que nós somos recolhidos, ou até o dia da vinda do Senhor Jesus. Isso é para todos nós. Então, querido, eu tenho que lutar as minhas lutas. Sabe, aqui quando nós lemos, fala que Satanás, ele mobiliza um verdadeiro exército. Satanás, ele mobiliza um verdadeiro exército para fazer o quê? Oposição a Deus e a sua obra, oposição a Deus e aos seus filhos, ao seu povo. Sabe, querido, ele lidera, como Paulo chama, o quê? Principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, e forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Nós lemos Efésios 6:12. Então, Paulo está falando, principados e potestade. Como que eu enfrento um principado? Como que eu enfrento uma potestade? Não é na mão, não é na força do meu braço. É o que, querido? Me revestindo, tomando as armas espirituais, vestindo, querido, tudo isso, dou graças a Deus. E ele fala aqui, querido, quanto mais, sede o que? Fortalecido. Eu preciso me fortalecer. Um atleta, ele se fortalece antes de ir para um combate. Um soldado, ele se fortalece antes de ir para o combate. Ele tem treinamento de guerra, ele tem treinamento de como manusear aquela arma. Então, se você é um soldado, eu sou um soldado, nós temos que estar com essa arma afiada, porque o diabo, ele vai vir, querido. O diabo foi lá tentar Jesus no deserto. E como que Jesus enfrentou o diabo no deserto? Com a palavra. Então, querido, eu e você, nós precisamos vencer essas potestades, dominadores deste mundo, esses inimigos espirituais, querido. Eles são poderosos, são mais poderosos do que eu e você fisicamente.
mas espiritualmente eles são menores, porque o maior é o que habita em nós do que aquele que habita no mundo. Então, querido, o Senhor, Ele coloca sobre nós de combater a Satanás e seus agentes, por esse motivo, ao falar dessa luta, querido, das armas, o que nós temos que ter disponibilizado? Nós temos que ter, querido, disponibilidade, para quê, querido? Para que o Senhor nos use, para que o Senhor comece essa boa obra de nós, e revestimos de toda a armadura do Senhor, que é onde começa o versículo 13, dizendo assim: tomai, portanto, toda a armadura de Deus, que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo isso, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-os com a verdade, vestido-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a pregação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, também por mim, para que não me seja dada no abrir da minha boca a palavra para interpretar, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Olha, querido, essa palavra é para nós. Olha o que Paulo fala aqui, querido: fazer-me conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em quê? Em cadeias, aonde ele estava preso, e ali, querido, para que em Cristo eu seja ousado para falar-me como cumpre fazê-lo. Cumpre a mim, querido, cumpre a você. Então nós temos que tomar as nossas armas espirituais. É preciso, querido, nos revestirmos de toda a armadura de Deus. É preciso, querido, isso significa que as armas espirituais do crente são exatamente o quê? As peças. São o que, querido? São o que? As peças da armadura, é pelo qual o motivo do crente estar presente dentro da igreja. É pelo motivo, querido, de nós sermos o que, querido? Para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. Aquele, querido, que muitas vezes a palavra cilada, nesse versículo, querido, ela traduz um termo para a nossa vida, querido, que significa esquema de Satanás. Quais esquemas Satanás tem usado no campo de batalha para destruir a sua vida? Ele tem colocado fortaleza, ele tem colocado altivez, ele tem colocado, querido, muitas vezes o medo, ele tem colocado, querido, o que no seu coração, no campo de batalha? Se você se revestir da armadura de Deus, se você se posicionar no campo de batalha, se você ficar atento às ciladas do diabo, sabe, querido, você vai vencer. Eu vou vencer, nós vamos vencer, porque com Cristo nós somos mais que vencedores, amém? Você pode aplaudir a Ele, porque Ele que é mais que vencedor na nossa vida, amém? E o diabo, querido, ele vem contra nós, contra as suas ciladas, ele vem trazendo as suas ciladas, ele traz tentações, enganos, mentiras, todo tipo de prática imoral. Ele traz, querido, o seu objetivo, o que é? Atrapalhar você como soldado. Se você se reveste da armadura, querido, então você tem que buscar a presença do Senhor, estar no campo de batalha. Sabe, querido, quando nós olhamos para isso, quais são as armas espirituais do crente? Nós podemos usando, querido, a figura da armadura, por quê? A armadura, querido, que Paulo descreve aqui, é a armadura que os soldados usavam naquela época. Então a couraça, querido, é aquilo que protege todo o corpo. Mas eu estava fui dado uma pesquisada hoje sobre o que é isso, né? Como era. E a couraça, ela tinha uma falha, querido, porque ela não era toda de ferro, porque o cara não conseguiria se movimentar. Então ela tinha uma falha na região lateral. Então toda vez que o soldado ia para a guerra, o inimigo tentava acertar ele na região onde tinha a falha, a deficiência. E muitas vezes ele atingia onde? O coração. O soldado perdia a vida, porque ele era atingido pela espada no coração. Então, querido, se nós não revestirmos da armadura de Deus, e nós não colocarmos, querido, a nossa vida cristã diante da presença do Senhor, nós não caminharmos diante dessa verdade,
o diabo ele vai em primeiro lugar, querido, tentar atacar o nosso coração. E quando ele ataca o nosso coração, aí ele começa, querido, a batalhar na nossa mente, ele começa a batalhar na nossa vida. Nós vamos perdendo a esperança, nós vamos tendo, querido, tentações, nós vamos tendo engano, nós começamos a mentir, querido. Nós entramos, querido, muitas vezes na mentira. Então, querido, eu e você, nós precisamos o quê, querido? Estar revestido, diga revestido de toda a armadura de Deus. Porque o diabo ele vai vir contra você, ele vai vir contra mim, mas ele vai encontrar, querido, como diz o Salmo 91, anjos colocados ao nosso derredor, para que nós não tropecemos em pedra alguma, mas para que nós conquistemos a salvação em nome do Senhor Jesus. Então, querido, eu e você somos muito preciosos para esse reino. Nós somos muito preciosos, porque, querido, a preparação do Evangelho, quando fala aqui, fala que ele se refere à confiança, à segurança que o crente encontra na onde? No Evangelho. Então a preparação, querido, aqui, a pregação, a preparação do Evangelho, o avançar do Evangelho, pregar o Evangelho, anunciar, refere à confiança que eu e você encontramos no Evangelho. Cristo trouxe paz para nós, querido, e nós podemos crer nisso. Sabe, querido, essa arma de pregar o Evangelho, de levar o Evangelho, te fortalece. Porque para você pregar, para você falar de algo, você precisa estudar, você precisa conhecer. Então quando você conhece essa palavra, não tem mentira que vem no seu coração, não tem engano que vem no seu coração. Não se leve, querido, por coisas que você vê na mídia. Leia a palavra. Tem dúvida? Procure seu discipulador. Olha, eu não entendi. Não procure talvez outros, queridos, que outros podem trazer a mentira para você. A nossa igreja ela é preparada para lidar com isso, querido. Nós temos muitas pessoas capazes de ensinar e como pregar o Evangelho. Então a preparação do Evangelho da paz se refere o que? A confiança, diga confiança. Confiança que eu e você temos no Evangelho. Sabe, querido, armas espirituais, que fala aqui, querido, sobre o escudo da fé. O que é o escudo da fé? O escudo da fé, querido, ele é inabalável. O que ele faz? Ele protege o crente contra o quê? Os dardos inflamados do maligno. Ele vai proteger a sua vida, ele vai proteger o seu coração. Por mais, querido, que naquela época os soldados tinham uma couraça, eles usavam sempre um escudo, e aquele escudo servia para dar mais proteção. Então quando eles lançavam uma flecha, eles se protegiam. Quando eles batiam com a espada, eles se protegiam. Então quando o diabo vier contra a sua vida, você vai colocar o seu joelho no chão e vai falar: minha fé é o meu escudo, isso não vai penetrar, isso não vai entrar. A minha fé é inabalável, é o que protege dos dardos inflamados do maligno, é o que protege a minha vida. É a nossa fé. E não é fácil, querido, você muitas vezes falar de fé e aplicar a fé. Não é fácil quando você passa por um problema. Porque, querido, quando o problema vem, ele vem. Aí você tem duas opções. Ou você deixa o problema vir para cima de você, ou você vai para cima dele. Eu sempre falo isso para todo mundo que está mais perto de mim. Falei, o problema está aí, né, pastor? Né? Falou isso sábado, né? Falei, o problema está aí. Ou nós vai para cima dele, ou ele vem para cima de nós. O que a gente vai fazer? Eu vou para cima dele, querido. Como que eu vou para cima de um problema que é uma enfermidade que não tem, para os médicos não tem cura? Vou orar, vou jejuar, vou buscar testemunho daquele que viveu a mesma coisa que eu. Vou gerar fé no meu coração, não vou ficar murmurando, não vou ficar lamentando, não, vou conviver com quem pode me ajudar. Eu não vou viver com aquele que chora, mas eu vou viver com aquele que está lá, ó, eu passei por isso, vai passar por isso aí, vai vir coisa pior, você vai ver só, vai vir essa situação, quando você vê o negócio vai ficar pior, mas vai vencer. Então, querido, eu tenho que caminhar com aquele que gera fé no meu coração, e a fé ela é inabalável, ela protege contra o dardo inflamável. Outra coisa que ele fala, querido, é o capacete da salvação. O capacete, querido, vai proteger a nossa mente, como nós orávamos isso nos encontros, nos batismos. Como está faltando, querido, talvez, né, eu vou até dar ideia para os líderes aí, dos juniores, infantil, kids, ministrar isso, querido, com os nossos pequenininhos já e com os maiorzinhos, ensinar eles o que é tudo isso, o que é a armadura de Deus, porque o diabo tem roubado, queridamente, muitas vezes já na adolescência, ali das crianças.
Então, querido, nós precisamos o quê? Vestir o capacete da salvação, sabe? A espada do Espírito, querido, sabe? O capacete da salvação diz a respeito o quê, querido? Da certeza da salvação. Você tem certeza da sua salvação hoje, querido? Se você partir agora, querido, você sabe se você vai para o céu? Ou será que você vai para outro lugar? Como que está, querido? Então nós precisamos nos revestir disso, querido, sabe? Buscar, querido, a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? É a palavra de Deus, serve para o crente, querido, como uma arma defensiva contra as ofensivas do diabo. Ah, o diabo está vindo lá. Diabo, você pode vir contra mim por um caminho, mas você vai fugir por 7 caminhos. Você pode se levantar contra mim, 1000 pode cair de um lado, 10.000 do outro, 50.000 do outro, para trás, para frente, mas eu não serei abalado. Ah, mas vai estar difícil, seu marido separou, deu algum problema, eu vou orar. Deus tem algo para mim. Deus vai preparar para mim. A enfermidade está machucando, a enfermidade está doendo, não está fácil, mas Deus vai suprir. Deus vai me fortalecer. Eu vou praticar a palavra de Deus. Eu vou ter bom ânimo, porque Jesus disse lá na cruz do Calvário, está consumado. Então, espada do Espírito, que dê a palavra de Deus. Então, querido, nós olhamos para essas armas espirituais que estão acessíveis a nós, mas nós precisamos conhecê-la. Esse é um tema, querido, que daria assim para a gente ficar várias discutindo sobre isso. Mas como, querido, é importante você como crente entender que você é um soldado na presença do Senhor no campo de batalha. Mas para você ser um soldado, você precisa se revestir de toda a armadura e de toda a palavra de Deus. E aí, querido, o que nós tiramos sobre isso? Que nós podemos ver, querido, o preparo espiritual do crente para a batalha é muito importante. Nós podemos ver, querido, que fortalecidos no poder de Deus, nada pode nos derrubar. Sabe, querido, conhecimento do campo de batalha espiritual, conhecer o nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? Muitas vezes nós falamos, Satanás está derrotado. Mas ele está aí, querido, rodeando para tragar a sua vida. Conhecer, querido, sabe, conhecimento do campo de batalha, as astutas ciladas do diabo, as armas espirituais indispensáveis ao crente, querido. Quais são as armas indispensáveis aos crentes? Toda a armadura de Deus, a armadura completa de Deus. E por fim, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Amém, queridos? Então vamos nos colocar de pé. E nós vamos levantar um clamor agora, querido. Mas um clamor como um exército, querido. Um clamor de verdade. E eu quero que você, querido, comece a batalhar contra Satanás agora. Sabe, se você sabe, querido, de algum lugar, de algo que está sendo praticado na nossa cidade, você vai orar agora. Porque as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. É em Deus que nós vamos vencer. Não tenha medo do diabo, porque ele parece um leão, mas ele não é um leão, porque o verdadeiro leão de Judá, ele habita dentro de nós. Ele parece, querido, que vai tentar te derrotar, mas quando você estiver ali, e ele achando que você está derrotado, caído, você vai ouvir a voz do Espírito dizendo, levanta, filho, levanta. Então você vai começar a orar, querido, e eu vou começar a orar. Mas nós temos que orar como crentes lavados e remidos, querido. Um soldado não vai para a guerra, querido, fazendo pouco barulho não. Ele vai fazendo muito barulho. Então faça muito barulho no seu lugar. Comece a orar em línguas. Comece a declarar. Comece a declarar as armaduras do Senhor sobre a sua vida. Comece a se revestir, querido. Comece a revestir a sua mente. Comece a revestir ao seu coração. Comece a dizer, querido, que você está revestido de toda a armadura do Senhor. Comece a dizer, querido, que você é do Senhor. Comece dizendo, querido, que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus e elas não podem contra nós. Comece a dizer, querido, que você está revestido do poder das armaduras do Senhor. Comece a dizer, querido, que as armas que o Senhor disponibiliza para você hoje são armas poderosas em Deus. Comece a dizer, querido, que a sua mente está revestida de todo o poder, dizendo ao Senhor, Senhor, eu tomo agora toda a armadura de Deus, para que eu possa resistir o dia mal. Senhor, que o Senhor possa ter, ó Pai querido, ali, eu já vencido tudo, e eu vou permanecer inabalável.
Senhor, que eu possa estar firme, cingindo os meus lombos na verdade, vestindo a couraça da justiça, que eu possa calçar o Evangelho, Pai querido, nos meus pés, a preparação do Evangelho da paz. Sabe, que eu possa, Pai querido, embraçando sempre o escudo da fé, em qual podereis apagar e jogar fora os dardos inflamados do maligno. Que eu possa tomar também, Senhor, nesta noite, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com toda a oração e súplica, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para que isto, vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos, por toda a igreja. Pai, nós nos colocamos agora, nós tomamos as armas espirituais, as armas da nossa milícia, que são poderosas em Deus, elas são poderosas no Senhor. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é, ó Pai querido, contra as potestades do ar. E nós somos maiores do que ela, porque nós somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Oh Senhor, vai tirando, Pai, toda a altivez, vai tirando toda a fortaleza da mente, vai tirando, Pai querido, todo pensamento enganoso, e vai colocando em nós pensamentos, ó Pai querido, que vem do alto, pensamentos espirituais, pensamentos, ó Pai querido, que vem dos céus. Pai querido, que eu possa estar revestido de toda essa armadura, guardando o meu coração, fugindo da aparência do mal. Passa com teu sangue nas encruzilhadas, passa com teu sangue sobre a nossa vida, nos guardando. Se houver alguma pessoa no nosso meio que, ó Pai querido, foi feito algum trabalho, foi feito algo, nós desamarramos agora em nome de Jesus. Se houver algo que foi lançado contra a liderança da nossa igreja, nós repreendemos agora e nós passamos com o sangue de Jesus. Nós somos soldados preparados para o bom combate, e assim, ó Pai, marchando contra o inferno, marchando contra o sofisma, contra a fortaleza da mente, contra aquilo, Pai querido, que vem, Pai, contra o engano. Meu Pai, que nós possamos, ó Deus querido, resistir o dia mal. Estamos fortalecidos no Senhor, porque Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa rocha. Então, ó Pai, fortalece-nos no Espírito, fortalece-nos na Tua presença. E, ó Deus, e no mundo espiritual, nós nos posicionamos como a Tua igreja agora, Pai. E nós damos uma ordem, porque nós somos lavados e remidos, nós somos revestidos de toda a armadura do Senhor. E, ó Deus querido, nós sabemos que o Senhor vai à frente da nossa batalha. Por o inimigo pode se levantar por um caminho, mas por 7 ele fugirá de nós. E aonde nós chegarmos, nós vamos dar um bom testemunho daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, porque nós somos salvos e livres para estarmos pregando as boas novas em nome de Jesus. Aleluia, oh aleluia. Você pode glorificar a Ele, querido, aplaudindo, dando glória. Aleluia. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Feche seus olhos. Se você está aqui, querido, nesta noite, e você deseja dar um passo de fé na sua vida, se revestir da armadura, ser lavado e remido no sangue do Cordeiro, e você ainda não confessou Jesus como seu Salvador, existe, querido, algo para você. Talvez pessoas lançaram palavras contra você, dizendo: olha, você não vai chegar a lugar nenhum. Talvez você até saiba de trabalhos que foram feitos para você, mas hoje nós passamos com o sangue do Cordeiro, e você é livre para louvar a Deus. E existe um lugar, querido, que você não pode ser influenciado por ninguém, e esse lugar é no Senhor.
Então nós vamos louvar ao Senhor, e eu quero fazer esse convite a você. Você que está aqui com a sua família, você que veio sozinho, se você precisar de alguém para vir à frente, levante a sua mão no seu lugar. Alguns dos nossos diáconos ou diaconisa vão te acompanhar. Mas é tempo, querido, de você tomar a decisão pela sua vida, porque o diabo, ele tem tentado ceifar muitas vidas aqui, mas o Senhor, ele tem guardado você. O Senhor tem te protegido, tem colocado sobre você a proteção dele, o sangue dele. Então tome a decisão por Jesus hoje. Mude a sua história, querido. Mude aquilo que muitas vezes o seu passado possa trazer hoje na sua mente muitas condenações, mas o Senhor, ele traz a liberdade de espírito. Enquanto nós louvamos, saia do seu lugar, querido. Nós somos um corpo, uma família. Nós queremos que você seja bem cuidado. Jesus te ama. Jesus tem salvação para você nesta noite. Aleluias, aleluias. Jesus tem salvação para sua casa. Jesus tem